Bom, seguindo aqui com nossas listas, vamos retomar com esse exemplo lá, né, que a gente tinha uma lista com 6 números, né? A posição 0, a posição 5, eles são, respectivamente, 4, 5, 7, 4, 9 e 5. Essa lista se chama números e tem esses 6 elementos. Vamos ver como é que a gente manipula os elementos de uma lista. Ou como a gente manipula uma lista de modo geral, né? Primeiro, para ter acesso a cada elemento da lista, a gente tem que dizer o nome da lista seguido do índice. Qual é a posição que a gente quer, do índice da posição que a gente quer, desejada. E esse índice tem que estar entre colchetes. Então, por exemplo, se eu quiser guardar, né, alterando essa lista aí, né, tem esses valores. Se eu quiser guardar na quarta posição da lista números o valor 15, como é que a gente faria? Números o quê? Números o quê entre colchetes? Números 4? Não, porque a lista começa de 0. Então, se o quarto elemento é o 3, né, porque ele faz 0, 1, 2, 3, então teria que dizer números 3. Então, eu faço números colchete 3 igual a 15, ou seja, atribua 15 à posição 3 da lista números. Se eu quiser mostrar essa lista agora, se eu fizer o print números, ele vai me mostrar a lista completa. E aí ele vai mostrar o conjunto completo dos valores, agora um pouco diferente, né? Porque no lugar do 4, que estava lá na quarta posição, né? Na posição 3, foi colocado o valor 15. Então, a gente sabe que listas funcionam como variáveis, né? Se você coloca um novo valor numa posição que já existia e que tinha outro valor, aquele valor é perdido, fica o novo. Bom, seguindo, se eu quiser ler um número inteiro do teclado e armazená-lo na primeira posição. Então, eu vou fazer números colchete 0, porque é a primeira posição. E vou pedir para ler usando o int input. Simples assim, né? Suponha que o usuário digitou 30. O que vai acontecer? O que vai acontecer na hora que a gente der um print números? Vai simplesmente mostrar 30, 5, 7, 15, 9, 5. Observe que a lista já mudou 2 vezes, né? Tá? Do valor original. Sempre a gente acessando, né, através dos índices e fazendo a atribuição. Então, a maneira mais simples de alterar os elementos de uma lista é atribuir um valor, e esse valor pode ser atribuído ou por um valor fixo, que é o caso, né, no primeiro exemplo, e por um valor digitado pelo usuário, que foi o caso do segundo exemplo, ali com o número 0. Bom, mas a gente não apenas altera os elementos de uma lista, às vezes a gente quer simplesmente mostrar um só elemento. Em vez de fazer o print números e mostrar a lista completa, a gente pode querer acessar apenas um elemento para mostrá-lo, para fazer o print dele, por exemplo, ou para usá-lo dentro de uma função. Enfim, como é que a gente faz isso? Vamos retomar nossa lista. Nossa lista de números tem esses 6 números agora, né? 30, 5, 7, 15, 9, 5. Do número 0 até o número 5. Suponho que eu queira mostrar o elemento na posição 3. Bom, o que é que eu faço? Faço um print números 3. A posição 3 não é a terceira posição. Repare quando está falando de... Quando a gente diz explicitamente a posição 3 é a posição no índice 3. Então, a posição no índice 3 é a quarta posição, porque a primeira posição é a posição 0. Então, quando eu estiver falando de números ordinais explicitamente, eu estou falando, né, primeiro, segundo, terceiro, de algo que começa, né, o primeiro realmente é a posição 0. Então, é sempre defasado de 1 quando a gente falar explicitamente da posição X. Bom, aqui o print números 3 vai mostrar, obviamente, o número 15, que é o que está guardado lá na posição 3, na quarta posição da lista números. Em seguida, suponho que eu queira mostrar o elemento na posição 7. O que vocês acham que vai acontecer? Posição 7. Mas ali só tem posições 0, 1, 2, 3, 4, 5. Não existe posição 7. Então, se você fizer o print número 7, você vai gerar um erro e seu programa vai dar crash, ele vai fechar com esse erro aqui. Esse erro, se vocês olharem ali o que é dito na última linha, está sendo dito um erro de índice. Né? O índice da lista está fora da faixa. O que significa dizer que o índice da lista está fora da faixa? É porque a faixa, nossa range, nossa faixa de valores aqui vai do 0 ao 5. Então, você fez um 7 como índice, ele não aceita, né? O Python vai dizer, não, esse índice é inválido, ele está fora da faixa permitida.
Porque tenham cuidado com isso, então, né, para seus programas não errarem, né, você não dá crash numa lista, por causa de uma lista indexada erradamente. Bom, e se eu quiser adicionar novos elementos à lista, não apenas alterar aqueles que eu alterei antes, né, como a gente fez. Eu quero colocar mais um. Minha lista tem 6, eu quero um sétimo, eu quero um oitavo, eu quero mais elementos. Quero apenas ficar trocando valores. Né? Não tem graça apenas eu trabalhar só com um número fixo e ficar trocando valores. Né? Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Bom, voltando à nossa lista, né? A última vez que a gente mexeu nela, ela está com esses 6 valores aqui. Suponho que agora eu quero adicionar um novo valor. Bom, tem formas de fazer isso, né? A mais simples de todas é adicionar no final da lista. Então, existe um comando, né, que é aplicado diretamente sobre a lista, que faz uma justaposição, né, uma anexação de um valor, né? A gente chama esse comando de append, né? Append é como se fosse um apêndice, né? Você está adicionando um apêndice à lista, adicionando um elemento a mais. Então, quando eu digo números.append 40, eu quero colocar o número 40 no final da lista. Observe, como eu falei, né, o comando append é aplicado diretamente à lista. Né? Eu não faço append puro, eu tenho que fazer números.append. Porque eu estou fazendo um append sobre uma lista chamada números. E dentro desse append, né, uma função, né, vai vir um parâmetro que é exatamente o que eu quero fazer de append, o que eu quero adicionar, o que eu quero pensar. E aí é o número 40. Quando eu fizer o print números agora, a nossa lista números já não é mais uma lista de 6 elementos, mas uma lista de 7 elementos. Então, o append permite, então, adicionar um elemento no final da lista. Se eu quiser adicionar um elemento antes do final da lista, por exemplo, eu tenho aqui agora na nossa lista com 7 elementos, né? Vai da posição 0 até a posição 6. Suponho que eu queira inserir o número 500 na posição 1. Mas quem é a posição 1 hoje? Posição 0 está o número 30. A posição 1 está o número 5. Isso quer dizer que você vai trocar o 5 pelo 500? Não, eu estou adicionando um elemento antes do final, não estou trocando. Então, quando eu faço um insert, eu estou inserindo entre, né, o 30 e o 5, eu vou inserir o número 500. Né? Quando eu digo insira na posição 1 e a posição 1 está entre, né, esse número vai ser adicionado, né, antes, entre a posição anterior, que é 0, e no caso aí a posição 1, que é 5. Na hora que eu fizer o print, olha só o que aconteceu, o 500 aparece entre o 30 e o 5. A partir desse momento, o 500 está na posição 1. O 5 não está mais na posição 1. O 5 já está na posição 2. O 7 que estava na posição 2 passou para a posição 3. O 40 que estava na posição 7 passou para a posição... Opa, o 40 que estava na posição 6 passou para a posição 7. Então, minha lista agora vai de 0 a 7. Repare que isso faz a diferença fundamental de uma lista para um arranjo na linguagem C ou Java. Lá no arranjo, em C ou Java, eu não consigo inserir um elemento entre os outros. Para fazer isso, eu tenho que deslocar todos os elementos um a um, fazer um comandozinho, um loopzinho para deslocar os elementos um a um. Aqui em Python, não, eu tenho essa flexibilidade, eu posso simplesmente colocar um elemento entre dois outros. É só dizer, eu quero colocar nessa posição, todo o resto vai ser deslocado para a direita. Ok? Então, insert é assim. Agora, insert tem um caso especial. Se eu fizer um insert em uma posição maior que a última, aí não vai ter o erro fora da faixa, como foi aquele que a gente viu antes, né? Os erros fora da faixa aparecem apenas quando a gente usa o operador colchete, né? Se a gente fizesse números colchete 8, números colchete 20. Aqui não. Se eu fizer um insert, números insert 30,400, a posição, o número 400 não seria adicionado na posição 30 e ele vai ser adicionado na posição final. Se a final é 7, ele vai ficar na posição 8. Bom, inserir é fácil, né? Então a gente tem duas maneiras de fazer. A gente insere com append no final ou a gente insere com insert, geralmente no início ou no meio da lista. Se a gente quiser remover elementos, tem duas formas de a gente fazer. Vamos relembrar a lista, que agora ele tem 8 elementos, vai do 0 ao 7. Ela agora
para remover um elemento, a gente tem duas formas de remover. A gente pode dizer qual é o elemento que a gente quer remover, dizendo o número, né, por exemplo, que a gente quer remover. Aí eu quero remover o 500. Essa é uma forma. A outra forma é dizer, não, eu quero remover o elemento na posição 4. Quem está na posição 4 é o 15, então eu quero retirar o 15 da jogada. Tem duas formas de fazer. Vamos ver a primeira. Buscar o elemento e remover sua primeira aparição. É isso que eu falei, remova o 500 ali. Aqui no caso eu quero remover o 5. Então se eu fizer isso, números remove 5, fizer depois um print de números, o que vocês acham que vai acontecer? Qual a lista que será mostrada? 30, 500, 7, 15, 9, 5 e 40. Ou seja, aquele 5 primeiro que estava ali, ele foi removido. Ah, mas não tirou o segundo 5? Não, o remove 5 tira apenas a primeira aparição. Se você quiser tirar uma segunda vez, você vai ter que fazer números, ponto, remove 5 novamente. Observe que a função remove, né, é uma função especial, né, que tem que ser aplicada diretamente à lista, números. Então, tem que fazer números, ponto, remove. A outra opção que eu falei é de remover um elemento que passando a posição, né, como parâmetro para a sua função de remoção. No caso aqui, a função de remoção da lista é chamada de pop. Pop em inglês é de você puxar, retirar, né? Quando você faz um pop de alguma coisa, você está catando, né? Imagina uma pipoca, né? O milho pop, ele sobe, a gente estaria fazendo a mesma coisa, a gente está tirando um elemento. Então, quando eu tiro um número da posição 3, isso quer dizer que eu vou tirar qual deles? Quem está na posição 3? É o 15, né? Então, quando eu faço números pop 3, vai tirar o 15. Olha só que interessante, né? Se eu fizer o print números, o 15 não está mais na jogada, né? Por outro lado, a gente fez uma coisa diferente ali, que não sei se todo mundo percebeu, né? Mas a gente fez, atribua a x números pop 3. X igual a números pop 3. O que quer dizer isso? Quer dizer que a minha função pop, ela retorna um valor. Que valor é esse? Bom, é o próprio valor que foi retirado da lista. No caso ali é 15 que foi retirado da lista. Então, ao fazer números pop 3 e atribuir isso à variável x, então o número 15 vai ser atribuído à variável x. Então, não perde necessariamente esse valor. Ele sai da lista, mas a gente pode continuar usando ele nessa variável x, fazer o que quiser. Se eu fizesse números pop 3 sem o x igual ali antes, simplesmente estaria tirando o 15 da lista e esquecendo ele, certo? Ele seria perdido totalmente. Bom, print x aqui eu já disse, né, para vocês, de certa forma é óbvio, então quando eu fizer o print x vai ser mostrado 15. É assim que funciona o pop, né? E o pop tem uma característica. Se eu fizer um pop sem parâmetro, né? Se eu fizesse, por exemplo, nessa lista, suponha essa última aqui, 30, 507, 9, 5, 40. Se eu fizer pop, números.pop, vai ser removido o 40, sempre o último, né? Então o append, ele sempre coloca no final, e o pop, se você não colocar parâmetro, ele tira sempre do final. Agora, se você der um valor, né, como parâmetro, porque você está tirando daquela posição daquele índice. Enfim, é isso sobre manipulação de listas. Eu só queria que vocês tomassem um cuidado. Ah, não, tem um outro exemplo aqui, antes do Duda falar desse cuidado, né? O exemplo de imprimir os elementos. Acho que eu já falei sobre isso, né? Vamos talvez repetir um pouquinho mais. Se eu fizer print número 5, eu vou mostrar o quinto elemento da lista. Bom, o quinto elemento da lista depende de quem está lá. Caso lá, o quinto elemento da lista é 0, 1, 2, 3, 4, 5, é o 40. Então ele mostra aí o 40. Se eu quiser imprimir número 5, eu estou passando como, ali no colchete, né, um número. Mas eu não tenho a obrigação de passar somente um número fixo. Uma das características mais interessantes de lista, que permite a gente manipular ela, né, e fazer aquela coisa da nossa motivação inicial, mostrar os números do fim para o início, é que a gente pode passar como parâmetro do índice ali, né, no lugar do 5, a gente pode passar um x. Então, se eu fizer print números x, ele vai pegar o valor de x e vai usá-lo como índice para a lista números, certo? Então vai ser bem diferente. Mas ainda assim, na mesma lógica de que eu faria o número 5, agora eu faço número x. Então x tem que ser um índice, né? X não é o elemento que está dentro da lista, mas sim qual o índice da lista que eu quero acessar e fazer o print. Eu posso também não fazer simplesmente x, eu posso fazer x mais 2, por exemplo, no colchete.
Então, o colchete permite você avaliar uma expressão aritmética, claro, né? Que essa expressão tem que ser inteira, porque índices são sempre inteiros. Então, só faz sentido a gente trabalhar com números inteiros aqui. Mas eu posso fazer x mais 2. Se x, por exemplo, é 3, e eu faço x mais 2, então eu vou fazer o print número 5 aqui. Ok? Então, esse é o exemplo aqui. Se x é igual a 3, números x, eu faço atribuir a 20. Na hora que eu faço x igual a 5, e número x igual a 32, em que posição eu estou guardando, né? X. Em que posição estou guardando 20? Em que posição estou guardando 32? 32 está na posição 3. Desculpa, 20 está na posição 3. Já 32 está na posição 5. Certo? Claro, depende da sua lista, né? Bom, e o que eu queria dizer para fechar, né, que é o cuidado que você tem que ter de manipular listas, especialmente com atribuições. Suponha que você tem uma lista enorme, né, com muitos dados que foram pedidos ao usuário, e você faz esse comando aqui, números igual a input, ou você faz números igual a 0. Quando você fizer isso, você está esquecendo tudo que existia na lista antes. Você está, agora, nesse momento, atribuindo um valor simples à variável números. Números deixou de ser uma lista, passou a receber apenas um dado aí, digitado pelo usuário. Ok, então tenham cuidado com isso, né? Bom, listas são poderosas, né? Você pode acessá-las, né? Com o operador colchete, para acessar um índice. Você pode usar insert, você pode usar append, você pode usar remove e pode usar pop. Tem uma flexibilidade enorme, né? Mas ao mesmo tempo tem flexibilidade, tem que ter um conjunto de cuidados adicionais aqui. Enfim, é isso sobre manipulação de listas, nosso pequeno vídeo. Depois a gente continua com outro tópico.